falou, ô meu, vamos lá, vai lá pro estúdio gravar essa música, eu ajeito a banda e a gente inscreve no festival. Aí eles inscreveram e ele foi pra final. E aí ele se vestiu de Elvis, ele comprou essa roupa no dia aí. Aí ele fez essa apresentação e chamou a atenção, tinha uns executivos ali no público, falou, meu, quem é esse cara? Tinha não sei o que da Philips. Graças a essa apresentação, os caras se interessaram e contrataram o Raul. Aí que ele vira Raul Seixas, até então ele era o Raulzito. Raulzito do Raulzito e os Panteras, Sim. produtor. Aí que ele vira. Aí tanto que o Mazola que fala pra ele, né? Como é que é seu nome? Quando ele tá mostrando a música pra ele lá na Philips. Ah, é Raulzito. Fala, Raulzito, pô, Raulzito é muito ruim, cara. Pô, você tem que melhorar esse nome aí, cara. Como é que é seu nome? Ele, é Raul Seixas. Então é Raul Seixas, pô. Eu falei que nem manezinho agora, é carioca, né? É. Então é Raul Seixas. Ah, então tá bom. Aí virou Raul Seixas. Vai pra próxima aí. E aí é que vem a É o grande Paulo pulo do Coelho gato, lá? Paulo Coelho. Ah, dá uma ampliada aí pra nós. Aí o que acontece? O Raul, ele sempre curtiu ter um parceiro, assim, alguém para escrever com ele, alguém que dá um input. Ele precisava ter um input para fazer algo, alguém que desse uma ideia, problematizasse com ele as coisas. E aí ele conhece o Paulo Coelho porque ele adorava discos voadores e aí leu uma matéria numa revista, foi escrito pelo Paulo Coelho, num pseudônimo, numa revista alternativa chamada Planeta lá no Rio, e foi até, ligou para o Paulo e falou, ó, tô batendo aí, tá? O meu nome é Raulzito, eu quero conversar. Isso era em 72, antes dele lançar o disco. E aí ele foi lá e bateu. E o Paulo morrendo de medo, achando que era alguém da tortura, da ditadura indo atrás dele, porque a revista era alternativa, né? Meu, e aí eles foram se aproximando e o Raul foi falando, pô, Paulo, você não quer ser meu parceiro e tal? O Paulo achava músico uma subcategoria da arte, o negócio dele era teatro e escrita, só que aí aos poucos o Raul foi mostrando para ele que era possível falar para as massas uma coisa que fizesse as pessoas pensarem através da música. E aí muito do que o Raul vai causar de impacto no país é graças a esse ensinamento que ele dá para o Paulo e as ideias que o Paulo vai dando para ele. Daí, vai para a próxima. Acho que é o Krieg Rajah, né? Al Olha, Capone. Tá. Tá, daqui a pouco eu vou já falar do. Porque ele lançou o Krieg Rajah em 73, que é o primeiro disco. E nesse disco tem Al Capone, né? Hey, Al Capone. Essa é uma foto que eles fizeram de promoção, né? Desse single. É mais uma brincadeira, tá? Que eles estão fazendo aí. Então é o Paulo ali na esquerda com a garrafa de uísque, o Raul tá com as esposas deles atrás, mas daqui a pouco vai aparecer a esposa do Raul. tá. Então, isso assim, aí o negócio deles, cara, era fazer coisas sem explicação também. Era uma espécie de psicodelia, mas eles não estavam em nenhum. O que é interessante? O Raul não estava em nenhum grupo. Ele não era dos progressivos, ele não era do pessoal do rock pesado. O Raul, por isso que ele fala, acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira, porque ele realmente tem a linha só dele, assim. Então, eles faziam tudo que você imaginava. Vamos tirar uma foto vestido de gangster, vamos dar uma foto, uma entrevista num avião. Uma vez marcaram uma entrevista num avião. Ah, é? Eles faziam essas maluquices, cara, e mentiam bastante nas entrevistas, porque era parte do personagem. Eles estavam criando um personagem chamado Raul Seixas. E é importante diferenciar o Raul Santos Seixas do Raul Seixas, né? Que é realmente um personagem que foi moldado pelos dois, que é esse cara maluco, beleza, viajandão, filósofo. Isso tudo foi uma coisa que eles foram criando. Vai pra próxima aí. O Guita, vai pra próxima. Cadê o Krieg Rajah? Esquece, volta pro Guita. Tá, então vamos avançar pro. Daí teve o Krieg Rajah, que é o que tem Al Capone, Mosca na Sopa, algumas parcerias com Paulo Coelho também. Mas o que. E acontece duas coisas, né? Esqueci de pegar a foto do panfleto. Com o Krieg Rajah, que é o primeiro disco dele, que vem antes desse, eles fizeram um folhetinho chamado assim, a Fundação de Krieg Rajah, que era uma coisa muito louca que eles entregavam nos shows. Era uma coisa meio de psicodelia e futurismo, uma história em quadrinhos sobre uma nova civilização que virá e vai abrir as portas da percepção e lá, lá, lá. Isso começou a chamar a atenção da ditadura. Porque até Por então, assim, quê? Ah, tipo. calma, tem duas coisas. Primeiro, porque que história é essa de civilização, de abrir os olhos? Só que o mais louco é assim, ó, nem o Raul, o Paulo, ele era um cara, assim, a namorada dele era do PCB, do PCdoB, era da esquerda mesmo, ele era um cara da esquerda, o Raul era um cara anarquista, assim, era um cara, tanto faz. Só que as letras do Raul, de maneira geral, elas atiram para todos os lados, seja para governo, para rock, para MPB, eles atiram contra todo mundo, contra os caras que protestam. Se você olhar a obra do Raul, ele era o cara que atirava para todos os lados, inclusive para esquerda universitária. Aliás, essa é uma outra coisa que pouca gente sabe, mas assim, hoje você vai numa faculdade de humanas, todo mundo tá com violino tocando Raul Seixas, É. né?
Os universitários não gostavam do Raul Seixas, porque ele tocava rock. E os universitários dos anos 70 gostavam o quê? De música nacionalista, MPB, música de protesto. Caetano, Gil, depois Belchior, Fagner e tal, não sei o quê. E o Raul, ele não era, a galera não ia tocar em faculdade. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque eles não eram, assim, não eram um veículo da esquerda. Só que teve dois problemas. Primeiro, esse folhetinho que eles distribuíam. E segundo, uma confusão que eles fizeram com o Paulo Coelho, porque tinha um militante do PCdoB, que era Paulo Coelho, um outro sobrenome. Então eles começaram a ver o Raul aparecendo, falando mosca na sopa, as coisas meio loucas ali, querendo ser um profeta, tem um Paulo Coelho, opa, será que é aquele Paulo Coelho? E começaram a entrar na mira dos caras. Aí eles fizeram o Guita, que tem a Sociedade Alternativa. Ah, Só que é muito louco. Todo mundo acha que o Raul e o Raul e o Paulo foram presos por causa da Sociedade Alternativa, mas não foi. Eles foram presos por causa do folheto. Tanto que Sociedade Alternativa não tinha começado a tocar ainda, mas eles já vinham falando dela em entrevistas. Assim, desde o final de 73, eles vinham falando, porque nós queremos fundar uma nova sociedade. Eles inventavam umas histórias, cara. Nós estamos numa sociedade secreta junto com John Lennon e Yoko Ono. Tudo mentira, cara. Tudo mentira. Isso eles falavam já desde 73. E aí foi por causa disso que eles foram presos. Só que aí teve uma outra parada que é a história do demônio. Vai pro próximo. Já falo disso. Tem mais uma. Então, aí isso aí é a ficha do Paulo Coelho no DOPS. Porque em maio de 74, chamaram os dois para prestar esclarecimentos. Eles queriam pegar o Paulo, né? Então, usaram o Raul de isca. E aí, até hoje a galera debate se o Raul sabia ou não. Eu acho que não sabia, né? Porque tem gente que diz, será que ele entregou o Paulo Coelho? Mas nada a ver. E aí aí eles falam o seguinte, entra você primeiro, depois o seu amigo. Aí o Raul deu... Eles queriam saber do folheto, né? Que folheto é esse aqui, do Krieg? O que é isso? Aí ele falou, não tem nada de querer derrubar governo, nada disso. Tá bom, tá liberado, chama o teu amigo. Aí quando o Raul saiu, ele falou, ele tentou cantar pro Paulo, eles querem falar com você. E o Paulo não entendeu, como é que é? É com você que eles querem. E o Paulo não entendeu, o cara pegou e puxou o Paulo. Você que é o parceiro dele? Sou. Pode entrar. Pum. Aí puxaram ele pro depoimento. E dali ele foi preso. E aí foi fichado, que é o que tem isso daí. Aí que acontece? Aí vem a malandragem, aí que entrou o DOI-CODE, que agia nas sombras, né? Então isso é o registro do DOPS, que era a Polícia Civil. Quando ele foi solto, aí os caras passaram pro DOI-CODE, parece que é o tal do Paulo Coelho mesmo, não sei o quê, o militante, e não era. Só que aquela história, Jesus e Genésio, né? A esposa dele, a namorada dele era militante, como não sei o quê. Enfim, ele foi liberado. Vamos chamar um táxi pra você, fica tranquilo. Tá aqui, pode entrar nesse táxi que ele vai te deixar em casa. Só que o táxi levou pra uma emboscada e aí o DOI-CODE pegou e torturou. Queria saber da guerrilha do Araguaia, que ele não sabia não sei de guerrilha, coisa nenhuma. E aí ele ficou, sei lá, quantos dias, ele até não lembra. E isso só se descobriu esses dias, cara, que foi uma confusão. Até então ele achava que realmente os caras atrás dele, estavam atrás dele, não sei o quê. Cara, daí a história do demônio, tem uma história que é legal de comentar, que eu vou falar rapidinho. O Paulo é um cara que... Ele era um hippie, assim, né? Tinha uma origem hippie, e ele queria encontrar uma verdade, porque é o que aquela geração queria, né? Encontrar uma verdade para si. Então ele procurava isso em todos os lugares, seja na religião, na filosofia, onde que desse ele ia encontrar. Até que um dia ele ficou sabendo desse tal de Aleister Crowley, que é o mago, bruxo inglês, bruxo, né? Enfim, que defendia o uso das drogas para expandir a consciência, rituais com sexo, papapá. Por que ele escolheu esse cara para seguir e depois apresentou ele ao Raul? Porque ele era o cara contracultural, ele ia contra tudo. Hoje é meio estranho, né? Porque o que tem a ver com esse cara? Naquela época, em 72, 73, um cara que dissesse isso era o cara mais transgressor, entendeu? É sexo, drogas, magia, demônio. Diz que o cara, se encontrar o demônio, eu vou descobrir muitas coisas. Ele foi atraído por isso e entrou nessa sociedade secreta. Golden Age, né? Hã? O Crowley, né, falava da Golden Age. Isso, dos Éons e tal. Aí tem toda a parada coisas egípcias. Ordem hermética. Isso. Coisas bem esquisitas. Você mistura de bastante coisa. Você entende mais o que? Não é que já falamos bastante aqui desse cara aí. Velho, e só que o seguinte, um belo dia o Paulo deu ruim, né? Assim, ele, segundo ele teve um encontro com o próprio demônio. Que foi 2 dias antes da prisão dele. Que ele tava em casa. O que ele relata? Ele tava em casa e começou a passar mal. E, na verdade, pode ser, assim,
Pode ser droga. Pode ser uma... Não, pode ser uma crise de ansiedade. Mas os sintomas, assim, a descrição dele é muito parecida com uma crise de ansiedade. Mas assim, ele sentou, começou a sentir mal, dor no peito, e lá, e ele estava tentando, porque assim, ele enfim, é tipo uma paramaçonaria, né? Uma sociedade que funciona parecido com uma maçonaria. Então tem o grão-mestre, assim, não é grão-mestre, mas tem o chefão, e aí tem os caras, os iniciados, que vão aprendendo e vão subindo na hierarquia à medida que eles vão aprendendo os segredos da magia e chegando perto de ter contato com o coisa ruim, né? E aí o Paulo estava tentando, ele queria ter o contato. E eles sempre diziam, não, quando chegar a hora, você vai ter o contato, né? Ele tinha lá sei lá o nome do cara que era o superior dele, né? Eu sei que o top de todos era o Marcelo Mota. E aí ele queria, pô, eu quero, não sei o quê. E aí ficou, até que chegou nesse dia e ele sentiu que teve o contato. E logo depois, ele foi preso e torturado. Aí ele saiu dali entendendo que aquele foi o contato. Aqui, o resultado dele do contato com o demônio foi aquilo tudo, toda aquela experiência. Sim. Passar mal e ser torturado pelos militares. E aí, saindo dali, ele largou. Falou, não quero mais saber disso aí. Só que o Raul não quis. O Raul adorava, achava o máximo. Pô, Paulette, como assim, cara? Pô, tanto que o Raul, ele vai e outras vezes na carreira, ele volta a querer falar desse assunto. O Paulo esqueceu, né? Não falou mais. Então essa é a história do Aleister Crowley e do demônio. Mas por que é legal? Porque sociedade alternativa, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, é uma frase do Crowley, Exato. né? Que a ideia que eles queriam era pegar uma frase de um cara que falava de sexo, de drogas, que era execrado até dentro do mundo mágico. Crowley é um cara antiético, visto como um cara antiético. Então eles queriam pegar uma coisa que esse cara cantava e fazer o Brasil inteiro cantar sem saber, sem que a censura soubesse, sem que o governo soubesse, sem que o povo soubesse que estava cantando. E conseguiram. Essa música foi um grande sucesso. Não só essa, como outras músicas do Raul eram todas inspiradas em coisas do Crowley, como Medo da Chuva, que é sobre poligamia. Então eles queriam democratizar o Crowley, botar o Crowley na boca do povo, e conseguiram. Esse foi o grande mérito dos caras. E a história da sociedade alternativa realmente teve essa intenção, chegou a ter um terreno comprado em nome do Raul, lá em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, que ia ser feito lá com o dinheiro do disco. Só que como o Paulo abandonou a história, a ideia, e aí eles foram presos. O Raul, na verdade, assim, o Raul não há provas de que o Raul foi preso, tá? Não tem um documento como esse do Raul, ele dizia que foi, pode ser que ele estava aumentando, né? Que nem a história de que eles encontraram o John Lennon nos Estados Unidos, também é mentira. E então aí a ideia morreu. Aí eles se afastaram dali pra frente e a parceria nunca mais foi a mesma. Segue pra frente. Não, volta pra trás, há 10 mil anos. Esse disco foi o último que eles fizeram, que foi bom. Foi o último disco bem sucedido do Raul em vendas nos anos 70, que é o Há 10 Mil Anos Atrás, de 76, né? Foi o quarto dele. No meio do caminho teve o Novo Éon, que foi um disco que eles ainda estavam meio separados, aí já não vendeu tanto bem. Mas esse tem Eu Nasci há 10 Mil Anos Atrás. Outra música que todo mundo fala, é o demônio cantando. Não, nada a ver. Tem outras músicas nesse disco que falam sobre o demônio, mas essa não fala, tá? Ela é inspirada no Elvis Presley, numa canção dele. Eu achei que a música era sobre o demônio, não, né? Não é. 10 mil. Ela é só uma história do mundo. Ah. E é porque eu tenho uma música americana de domínio público, que é I Was Born 10,000 Years Ago, que o Elvis gravou, e aí o Raul quis fazer uma homenagem a ele. E nessa época o Raul começou a... Porque outra coisa, assim, o Paulo apresentou o Raul a todas as drogas, né? O Raul bebia, tinha fumado um baseado, segundo conta um amigo dele, o Leno, mas assim, o Paulo apresentou ele a tudo, e o Raul mergulhou fundo na bebida e na cocaína. Então aí ele estava começando a faltar nos ensaios, chegava bêbado para gravar. Daí a gravadora começou a ficar de cara com ele. Por outro lado, o Paulo, que tinha abandonado a Sociedade Secreta, ganhou um cargo na Philips, começou a escrever letras, escreveu para Rita Lee, pro Fábio Júnior. Primeiro disco do Fábio Júnior tem a letra do Paulo Coelho. Ele virou um letrista, ganhou um cargo na gravadora. Então ele começou a meio que ascender profissionalmente. O Raul começou a cair. Então eles se inverteram, né? O Raul era o careta e o Paulo era o hippie, era o malucão, vamos dizer assim. Eles meio que trocaram de papéis. Aí dali pra frente o Paulo foi virar um escritor de sucesso e o Raul só decaiu. Vai pra próxima. Essa foto é legal, amplia pra nós aí. Depois que eles lançaram, esse aí é o Raul e o Paulo nos Estados Unidos, torrando o dinheiro do primeiro disco do Raul, o Krieg Rabandolo, que tinha Ouro de Tolo também, foi um baita sucesso. Então todas as músicas desse disco renderam direitos autorais a ponto de Paulo comprar um apartamento no Rio. Era desse nível, sabe? Direito autoral de um disco só. No Rio?
Na Zona Sul, tá? Acho que em Tá. Ipanema. E aí, o que eles fizeram? Essa é a namorada do Paulo, que era a Dalgisa, que era do PCdoB. E quem tirou a foto é a Edith, a esposa do Raul, que já vai entrar. Aí eles estão nos Estados Unidos, fizeram uma viagem. O Raul queria ir pra Disney. Queria ir pra Disney e queria ir pra casa do Elvis, que ele tinha lá, Graceland, né? A casa que ele tinha. Só que eles foram, o Elvis não tava. E aí o Paulo queria. Ele queria conhecer New Orleans. Então eles viajaram lá, cara, no fim de 73. Era dezembro de 73. Eles viajaram pelos Estados Unidos. Vai pra próxima. Essa é a Edith. A Edith, cara, é uma americana, filha de um pastor que evangelizava lá em Salvador, e aí o Raul conheceu ela. O cara não gostava do Raul, porque ele era roqueiro, tinha o Raulzito e os Panteras, mas ele convenceu o cara, pediu a mão dela e eles casaram. Casaram lá nos anos 60 já. E ela acompanhou todas as aventuras do Raul. Foi pro Rio com ele, com os Panteras, não deu certo, eles voltaram para Salvador. Ela sustentava a casa nessa fase. Ela teve uma filha, a primeira filha do Raul, que é a Simone, que hoje mora nos Estados Unidos. E a Edith, cara, o Raul, quando ele começa a se envolver com as. Não é bem pelas sociedades secretas, mas é principalmente pelas drogas. Ele começou a ser procurado por traficantes. Aliás, essa é uma história, né? Porque a galera que diz que o Raul também foi preso, tem um depoimento da mãe dele dizendo: porque um dia passaram aqui, o Raul veio, tinham batido nele. E achava-se que podia ser gente da ditadura. Mas, recentemente, o Mauro Mota, amigo dele, falou que pode ser um traficante. Traficantes, podem. Segundo ele, foi isso. Ele estava sendo procurado, aí um dia entraram no apartamento, ele não estava, ela estava, reviraram o apartamento todo, e nesse dia ela pulou fora. E aí isso acabou com o Raul, assim, porque ele dependia muito ele era um canceriano, né? Então queria ter família. Ele nunca se recuperou da perda da Edith e da Simone. Ele teve 6 esposas, foi abandonado por quase todos por causa dos excessos dele, mas essa foi o relacionamento mais intenso. E aí ela nunca mais se viram, ela foi para os Estados Unidos, nunca quis dar nenhuma entrevista sobre ele. No documentário, ela escreveu uma carta, né? No documentário sobre o Raul, dizendo: eu não gravo entrevista sobre o Raul. Ela é muito magoada. Foi muito magoada por ele mesmo, cara. Imagino. O Raul era um cara que viveu intensamente, assim, né? Pro bem e pro mal. Vai pra próxima aí. E aí o que acontece? Quando o Paulo vai seguir o caminho dele, Raul encontra um outro parceiro que é o Cláudio Roberto, que é o cara que escreve Maluco Beleza com ele. Vou ficar com certeza, Maluco Beleza, que é de 77. O primeiro disco que ele faz depois do fim da parceria com o Paulo Coelho. E aí o Cláudio foi parceiro dele com alguns hiatos até o fim da carreira do Raul. Ele escreveu com ele. Tira o Marcelo Nova, né? Que é mais nos últimos anos. Mas até 87, que foi por exemplo, Cowboy Fora da Lei, escreveu com o Cláudio, né? Então, várias letras. Aluga-se, né? Vários outros sucessos eles que escreveram. Então, esse foi. Para muitos os fãs mais fãs assim, do Raul, o Cláudio é o grande parceiro dele, assim, embora o Paulo tenha feito as coisas mais chocantes. Segue. Esse disco 79 mostra bem a decadência. Tô indo até o ano 80, tá? Pra gente não falar da carreira inteira dele. Esse é o último disco dele dos anos 70, Por Quem os Sinos Dobram. E é interessante também que fala sobre como o Raul decaiu, assim, depois do 76, né? Ele nunca conseguiu repetir o sucesso que ele teve com o Paulo Coelho. E esse disco é basicamente uma homenagem à cocaína. Tanto que a música, Por Quem os Sinos Dobram, ela é cifrada sobre isso. É um ódio à cocaína. É um ódio à cocaína. Tem outras coisas outras letras aí nesse disco e tal. Nesse álbum aconteceu uma coisa muito louca, cara. Ele conheceu um argentino no Rio, chamado Oscar, que era, se não era traficante, era envolvido. E o cara alimentava o vício do Raul, e o Raul, pra pagar, colocou o nome dele em todas as músicas. Quase todas. Enfim, é só olhar o encarte, depois você vai ver. E pelo menos é o que dizem os biógrafos dele, assim, né? E, cara, ele tava com a terceira esposa, aí a Glória, que foi a segunda esposa, abandonou ele, que era outra americana, foi para os Estados Unidos. Depois ele teve um caso com a Tânia. A Tânia, cara, disse que ele ficava dias fora de casa, tomava todas. Tinha uma pessoa que ele distribuía cheque em branco. Ficava no bar ali, bebia pra caramba, a galera reconhecia, entregava cheque em branco, assim, começou a perder dinheiro, perder compromisso, perder gravação. Aí ele foi dispensado da Philips e foi pra Warner. Esse disco aí foi um fracasso, a Warner dispensou ele também. E pra coroar essa história, apareceu um cara morto no apartamento dele no Rio, morto, envolvido com traficantes de cocaína. O apartamento estava no nome do Raul. Em tese, ele não tem nada a ver com isso. Sim. Cara, isso tudo deixou ele muito queimado, assim. Daí, tanto que depois ele precisou recorrer ao Mauro Mota para conseguir um contrato com a CBS e lançar o primeiro disco de 80. Então, é isso aí. O Raul, ele tem um início meteórico, só que, cara, infelizmente ele cedeu tanto para as drogas que teve
foi decaindo ao longo dos anos 70 e nos anos 80 ele tem alguns picos assim, até ele decair de vez, até falecer em 89. Próximo. Vamos falar dos Secos e Molhados agora, então. Ah lá. Que foi... Mas só pra terminar o Raul, Diga. e depois, mais pra frente, teve uma recuperação com o Marcelo Nova, que Não, fez... ele teve Né? um sobe e desce, assim, entendeu? Em 80 ele teve ali o Abre de Sésamo com a Lugacy, com o Rock das Aranha. Isso. Aí ele começa a ter crise de pancreatite, daí ele fica se tratando em 82, aí ele volta em 83 com o Calibrador Maluco e o Capinguiné, duas músicas também que tocam legal, aí ele se afasta de novo, porque assim, o Raul também chegou numa fase ali que ele não aguentava mais turnê. Ah, tá. Então ele não queria fazer show, não queria viajar. Quando ia, cadê o Raul? Não chegou ainda, chegou atrasado, aí subia no palco bêbado. Tem vários, você ouve os entrevistas e shows Ah, é? dele, Poxa. quase sempre ele tá embriagado, nos anos 80. E aí, em 87, ele tem mais uma vez, ele dá uma volta ali com Cowboy Fora da Lei, e num último suspiro de aparição pública do Raul, quem deu foi o Marcelo Nova. Mas aí o Raul já tava muito assim, inchado, Entendi. sabe? Ele tava fora de si, assim. Ele, enfim, toma muitas decisões equivocadas. Mas é isso. Vamos pra Secos Então, e aí, Secos e Molhados. Molhados. Cara, Secos e Molhados foi, eu acho que, primeiro conjunto brasileiro. Os Secos e Molhados, assim, tem três mega grupos brasileiros na história do rock, em termos de vendas e repercussão. Indo pra trás, Mamonas Assassinas, nos anos 90, o RPM nos anos 80 e os Secos e Molhados nos anos 70. Eles foram o grande, mais ainda do que o Raul, um fenômeno de curta duração e que acabou por coisas que você já saberá. Cara, quem tá aí nessa foto? À esquerda, o Gerson Conrad, que tocava cordas, né, violão na banda, e que estudou arquitetura. E ele conheceu, na rua em que ele morava aqui em São Paulo, o João Ricardo, que é o da direita, que está com os olhos meio fechados ali. O João Ricardo é filho de um exilado português